Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desempacotar de forma totalmente imparcial a densa e fascinante Teoria X do autor Edson X. É uma daquelas ideias que balançam as estruturas teóricas e reimaginam as próprias bases da ciência clássica. Basicamente, é um convite para colocar uma lente totalmente nova para enxergar o universo, deixando um pouco de lado a física tradicional e entrando de cabeça em um sistema onde tudo, literalmente tudo, é profundamente interconectado. Então, a grande pergunta que fica é: a realidade é uma máquina previsível que anda em linha reta ou uma teia vibratória e fluida? É exatamente essa dúvida que separa a visão clássica de gigantes como Isaac Newton e Albert Einstein da visão de cosmos proposta pelo X. Para a ciência tradicional, o universo muitas vezes parece um mecanismo exato, mas a teoria X joga outra ideia na mesa, sugerindo que nada, absolutamente nada, atua de forma isolada. O que a gente tem, na verdade, é um oceano denso e em constante vibração. E para navegar por toda essa mudança de paradigma, a gente dividiu a análise de hoje em 5 etapas. Começamos com a teia de causas, depois a mente como mundo criado, seleção biométrica e o ambiente. Avançamos para além da física clássica e fechamos com a orquestra cósmica vibratória. Bora lá? Vamos lá, seção 1, a teia de causas, desconstruindo a causalidade linear. É aqui que a gente já começa a mudar completamente o nosso entendimento de como e por que os eventos ganham forma na nossa realidade. Olha que diferença fascinante entre esses dois mundos. A ciência clássica adora aquele efeito dominó, né? Uma força bate aqui, causa um efeito isolado e previsível ali. Já a teoria X propõe algo muito mais parecido com uma tapeçaria gigante. Um efeito não tem uma causa só. Ele vem de um emaranhado de várias condições acontecendo ao mesmo tempo que se unem num equilíbrio que é temporário. O evento só existe enquanto essa teia complexa de causas continuá-la, toda amarradinha. E o mais interessante é como o autor traduz toda essa filosofia para uma equação matemática. Repara, por exemplo, na interdependência ali no meio. A sacada matemática aqui é que, para resolver qualquer problema complexo, seja curar uma doença ou resolver uma crise econômica, não adianta nada bater de frente com um efeito isolado. A gente precisa ir lá na raiz e soltar os nós dessa teia. Se o fator de união cair para zero, a estrutura desaba e o efeito simplesmente some. É uma visão sistêmica incrivelmente prática. Avançando para a seção 2, a mente como mundo criado. Biologia, psicologia e as artes. Agora, a gente sai do ambiente externo físico e dá uma olhada para dentro, para entender como a nossa consciência funciona no meio dessa teia toda. A real é que a nossa identidade e a nossa percepção operam como se fossem bolhas, que a teoria chama de autice. Ou seja, a mente não é uma espectadora passiva olhando para uma realidade cristalina. Ela está fabricando mundos o tempo todo. Esses universos fechados podem ser criados pelas nossas historinhas internas, impostos pela cultura ou induzidos por pura química. Pensa bem, quando você passa a noite sem dormir ou com os hormônios desregulados, a sua definição de verdade absoluta muda totalmente por causa de um sequestro fisiológico, concorda? E isso forma um ciclo muito doido na nossa biologia. Imagina sentir muito medo do futuro. É uma coisa abstrata, certo? Mas não fica só no mundo das ideias. Isso mexe fisicamente na sua biologia, soltando substâncias que disparam sinapses reais no seu cérebro. Com a biologia alterada, a forma como você age no mundo lá fora muda também. E adivinha, o mundo externo reage e manda estímulos novos para sua mente, fechando um looping infinito onde pensamento, corpo e sociedade são absolutamente inseparáveis. Chegando na seção 3, seleção biométrica e o ambiente, um parceiro ativo na evolução. Escalando para o nível de sobrevivência da espécie, a coisa fica ainda mais profunda e desafia o pensamento evolutivo tradicional. Porque, em vez de ver o organismo lutando sozinho contra um mundo que funciona só como um filtro passivo, a seleção biométrica defende que o ambiente é, na verdade, um parceiro ativo. Ele joga junto de igual para igual. A sobrevivência é uma questão de harmonia física e geométrica. Então, o que evolui de fato é um bloco inteiro formado pelo organismo e pelo espaço. Tipo assim, se a humanidade constrói cidades megatecnológicas e superpovoadas, nossa biologia não sai ilesa. Ela vai ter que se ajustar para manter o equilíbrio desse novo bloco, senão o sistema colapsa. Seção 4. Além da física clássica. Desafiando as leis de Newton. Já entendemos como a mente e a biologia estão interconectadas, né? Agora o foco muda para como o X aplica isso tudo para reescrever as famosas leis da mecânica clássica. Essa visão redefine totalmente o que a gente entende por geometria do movimento. Sabe aquela ideia de que um corpo está sempre parado em repouso absoluto? Ou seguindo bonitinho numa linha reta pelo vácuo? Esquece.
Para a teoria X, um corpo está sempre traçando novos padrões. Ele está o tempo inteiro fluindo e se ajustando a uma geometria viva que é ditada ativamente por um montão de forças compensatórias e oscilatórias agindo ao redor dele. E essa mudança de chave leva a gente da mecânica pura de volta para a realidade orgânica. A gente aprende na escola a terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação igual e oposta. Mas na sexta lei do X tem um elemento crucial, o desgaste. Em um conflito, as reações até podem ser opostas na direção, mas são completamente desiguais na substância. No mundo real, o resultado de um choque depende puramente de quem perde menos massa e energia. Quem sai com a estrutura menos prejudicada vence a parada e passa a ditar as regras do sistema em seguida. E, finalmente, seção 5. A orquestra cósmica vibratória, redefinindo a gravidade e a relatividade. Para fechar, a gente aponta a lente para o espaço sideral, questionando a própria luz e destruindo o conceito de estar parado. Imagina uma simples pedra largada no chão. A física tradicional diria que ela está lá, velocidade zero, no mais puro repouso. Mas na teoria X, aquela mesma pedra é um verdadeiro evento efervescente. Os átomos dela estão vibrando absurdamente pelo calor. Sem contar que o nosso planeta inteiro está arrastando essa mesma pedra pelo espaço a dezenas de milhares de quilômetros por hora. Ou seja, o repouso absoluto é uma grande ilusão. Tudo tem o que ele chama de movimento intrínseco total. Estar vivo no universo significa necessariamente participar ativamente de um movimento sem fim. E quando a gente bate de frente com a relatividade de Einstein, a coisa fica ainda mais instigante. A relatividade fala de um espaço-tempo curvo e da velocidade da luz como a rainha intocável do universo. Mas a teoria X aponta que nenhuma constante é perfeitamente inabalável. A curva do espaço seria só o resultado da densidade de vários materiais diferentes interagindo. E tem mais, a própria luz pode dar umas aceleradas e desaceleradas em níveis microscópicos. Ela flutua, porque tem que, digamos, negociar sua passagem no meio das tensões vibratórias e da poeira espalhada pelo cosmos. A real é que tudo que a gente desconstruiu hoje serve para pintar um quadro monumental. A teoria X enxerga a realidade não como um enorme vazio escuro, onde umas coisas esbarram nas outras por acidente. Na verdade, é um oceano de pura energia, vibrando sem parar. Cada pessoa, cada planeta, as próprias leis da física, tudo funciona como notas musicais que soam juntas para manter essa sinfonia ininterrupta acontecendo. Para a gente fechar e levar para casa, no universo onde ninguém está realmente isolado, onde um medo abstrato muda as células do seu corpo e onde a própria cidade que você mora dita como você evolui, o que isso faz da gente? Se todos nós somos só pecinhas dessa gigantesca orquestra vibratória, fica aí uma provocação para a gente reavaliar não só a ciência, mas o nosso lugar exato na realidade. Bom, muito obrigado por acompanhar a gente em mais essa exploração. Até a próxima.